Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Aprovado aqui do Grupo Medicoff. Hoje a gente vai conversar com uma aprovada em pediatria. Estou muito feliz aqui de estar recebendo a Chuva Starteri. Ela foi aprovada em 3º lugar em pediatria na USP São Paulo. Passou também no Einstein e na Santa Casa de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Chuva. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Eu ainda acho surreal ter sido aprovada, ter sido chamada por vocês. Eu estou muito, muito, muito feliz. A gente também está muito feliz de receber você aqui. Só para explicar para vocês, antes da gente começar o nosso papo de aprovado, a gente já vai conversando aqui. E aqui a conversa tava rolando solta, viu? Tava mesmo, então, é verdade. Vai ser um bom papo de aprovado. Chuva, então para começar, eu queria que você contasse de onde você veio, como que foi a sua formação até aqui. Sou soteropolitana, venho de Salvador. Fiz a faculdade na UFBA. Federal da Bahia, na Federal da Bahia, exatamente. Já tenho até um tempinho de formada. Formei em 2021, aí passei um tempinho trabalhando, vivendo. Tá. E aí, ano passado, que eu vim estudar mesmo pra fazer residência. Você formou em 2021, então você ficou no final de 2021, você formou? Isso. 22, 23, 24, 25. Você ficou 4 anos aí isso. Trabalhando. E você começou a estudar em 2025. Em 2025. Então. Eu já tinha até, assim, em 2023... eu cheguei, assisti algumas aulas, até com o Medicoff mesmo, mas eu ainda achava que não era o momento para eu entrar na residência, nem prestei provas. Tá. Foi ano passado mesmo que eu sentei, estudei e prestei as provas. Tá, então você teve 1 ano aí de estudo. Um ano de estudo. Direcionado. Isso, um ano de estudo. E você começou a estudar em que momento do ano? Fevereiro. Isso, tá. Janeiro eu tava de mudança de Salvador para São Paulo. Você veio pra cá no passado. Vim pra cá, eu já moro aqui. E aí, fevereiro foi quando eu comecei a estudar. Tá. Eu fiz o extensivo, comecei seguindo um cronograma. Depois fui afunilando quais eram as provas que eu mais queria. No caso, aí, USP, São Paulo e Einstein. E fui estudando mais, assim, com base nelas. Que era mais cobrado. Isso é muito importante, a gente tinha começado a conversar sobre isso, né? Uma confusão, às vezes, né, que os nossos alunos fazem é ficar muito apegado ao cronograma, né? E como o conteúdo é muito grande, às vezes eu atraso 1, 2 semanas, eles se desesperam e desistem, né? É muita coisa, não vai dar certo. E eu sempre costumo dizer que o cronograma, ele é um caminho, ele é um norte, mas ele não é o único caminho. Então, eu queria que você contasse pra gente como que você direcionou os seus estudos, não apenas pelo cronograma, isso que você falou de focar nas suas instituições, como que você fez isso? Isso é algo, eu acho que eu trago aí desde o vestibular até... Antes, um pouquinho, eu fiz um concurso para entrar no colégio militar, que foi onde eu estudei. Eu acho que para você ser bem-sucedido no estudo, tem 2 coisas muito importantes. Primeiro é você se conhecer. As pessoas são diferentes, os cérebros funcionam de formas diferentes e o processo de aprendizado é muito diferente. Flashcard, que, por exemplo, é de estudo ativo, é um instrumento de estudo ativo, que é sensacional, não funciona comigo. Eu já sabia disso, que não ia rolar usei. Com você. Não é o meu. É isso. Exatamente. E não quer dizer que não funciona. Eu tenho muitos amigos que foram aprovados estudando com flashcard. Pra mim, não funciona. Acho que cada um tem que saber o que funciona pra você e, inclusive, recalcular a rota quantas vezes for necessário. Se você tá vendo que pelo caminho não tá te rendendo tanto fruto. E a outra coisa é conhecer a sua prova. É um pouco complicado fazer isso, assim, principalmente quando a gente fala de residências. Todas as residências estão super concorridas, tá super difícil de passar. Então, dá aquele medo. Eu tive mais medo do que no vestibular, por exemplo, de encarar e escolher 1 ou 2 provas e falar, é pra isso que eu vou estudar, e é nessas daqui que eu vou tentar ser bem-sucedida. Mas, da forma que eu funciono, eu não me vejo sendo bem-sucedida se não for por esse caminho. E quando focando, né? Focando, exatamente. Em algumas coisas, não dá pra conseguir abraçar o mundo. Eu não consigo abraçar o mundo. Eu não sou uma pessoa, aí entra o se conhecer também. Eu não sou uma pessoa de prova decoreba, eu nunca fui. Eu não me dou muito bem com aquelas provas com enunciado mais curto e mais direto. Questão teórica direta, né? Sem caso exatamente. clínico. Já uma prova de raciocínio, eu sei que se eu me preparar para ela, eu consigo ali ir melhor. Então, eu escolhi
a USP e o Einstein para focar mais. São provas parecidas, não são provas iguaizinhas, mas são provas parecidas, provas de caso clínico e prova de raciocínio clínico. Sim. E eu me aprofundei primeiro nas provas. Claro, eu ia ali juntando o estudo teórico, tem assuntos que caem em tudo. Trauma, vai cair em todas as provas que você fizer, vai ter uma questão de trauma, você precisa saber trauma. Que é o diamante, Exatamente. Né? Associando ao nosso cronograma, o que é diamante no cronograma não pode ficar pra trás, porque cai em tudo. Tudo, absolutamente, em qualquer lugar do Brasil que você fizer. Puericultura, vai cair em todas as provas que você fizer. Vacinação, vai cair. Caiu na segunda fase do Einstein, inclusive. Exato. Mas acho que conhecer a prova, para mim, é fazer tantas vezes as provas anteriores. E tantas, assim, pegar a prova de R+, talvez não caia igual, mas são as mesmas cabeças ali pensando. Sim. E aí você conhecer e entender a cabeça das pessoas que estão fazendo a prova. Entender a banca, né? Entender a sua banca. Que é o que a gente vai falar, o raio-x da banca. Exatamente, assistir todos. Sim. Conheça a sua banca. Sim. Saiba o que ela cobra, como ela cobra. Sim. E aí, a partir daí, eu segui para me aprofundar muito mais no que eu via repetição. No que eu via que caía e que caía daquela forma, então eu estudava para aprender daquela forma que caía. Nessas duas provas daí. Sim. As outras provas, eu fiz mais algumas provas aqui em São Paulo, capital mesmo. As outras provas, eu ia pela consequência do que eu tinha estudado. Sim, medicina, isso, o mesmo assunto. Você ia pelo conteúdo, mas não pelo estilo de prova. Exatamente. Né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo. Inclusive, teve provas que não deu certo pra mim, mas tá tudo bem. Não foi o que eu tinha me proposto a passar de qualquer forma. Exato. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque além do cronograma, é essa visão de que não adianta eu saber vacinação. Eu preciso saber como cai vacinação nas provas que eu vou prestar. Não adianta eu saber trauma. Eu preciso saber trauma nas provas que eu vou prestar. Sim. Então, em geral, a gente recomenda que os alunos prestem aí 3 a 5 provas. Isso é um número cabalístico, né? Sim. Não tem isso não está escrito em nenhum lugar. Mas por quê? Porque 3 a 5 provas, você consegue ter esse estudo direcionado para essas provas. Sim. Entender o que já caiu mais de uma vez, como que eles gostam de cobrar. Isso faz muita diferença. Porque aí, beleza, eu estudei para 3 a 5 provas, mas eu quero prestar outras, que é o que você fez. Eu foquei lá na USP e no Einstein, mas eu prestei, sei lá, Unifesp, Unicamp, ANSP, eu não sei quais outras você prestou. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Mas você fica aí com um plano C. Não seria nem seu plano B, seria seu plano C. Isso é muito importante. E vamos voltar lá nos seus estudos. Você começou a estudar mais ou menos em fevereiro. Isso. Você chegou a seguir um bloco por semana? Como que você fez essa organização? Não, eu acho que em nenhum momento eu consegui seguir certinho um bloco por semana. Sim. É bastante aula, eu já tenho um tempinho de formada, já tenho um tempinho, inclusive, que eu sou responsável por mim mesma. Sim, precisava trabalhar, precisava cuidar da casa. Então, não dava pra eu manter o ritmo de estudo, assim, pra seguir um bloco certinho por semana. Mas eu comecei o ano fazendo isso, até eu ainda tava decidindo se eu ia pra pediatria mesmo, eu ainda tava decidindo quais eram as provas que eu focaria. Então, nesse momento, eu tava ali seguindo o cronograma. E aí, quando a decisão veio, que aí já foi mais um pouco pro meio do ano, que eu faria pediatria e que aí eu escolhi... Iam ser essas duas. Isso, ia ser essas duas as que eu focaria. Aí eu comecei a aprofundar mais no que eu percebi. Aí eu parei para estudar as provas. Isso, mesmo. Eu parei para estudar as provas e aprofundar mais ali do que eu via do padrão de repetição mesmo. Tá. E falando então sobre os AQFMs em si, né? Sobre as aulas, aquele tema. Como que você interagia com esse conteúdo? Então, que ordem que você fazia? Assistia o Coffee Express? Fazia tarefa mínima? Eu assistia o Coffee Express. E fazia as tarefas mínimas, principalmente das diamantes e das verdes. Tá. Eu já tinha feito, como eu falei de recalcular rotas, tá? Eu recalculei a rota várias vezes. Várias. Sim. Fiz milhões de cronogramas diferentes. Então, eu comecei com o cronograma da Medcoff, depois eu peguei umas 3 ou 4 provas que eu já sabia, assim, que eu prestaria independente, assim, se eu fosse não pra PED. E aí, criei um cronograma.
E aí, a partir desse cronograma, assim, eu peguei... Tem na plataforma um lugar que a gente vê quantas questões tem de cada assunto. Pronto. Isso. Eu peguei aquilo algumas vezes e criei cronogramas com base naquilo algumas vezes diferentes, tá? Fui recalculando a rota conforme as decisões foram sendo tomadas. E aí... Criado esse cronograma com base nos assuntos que mais caíam, eu deixei de lado o cronograma certinho e fez o seu cronograma. Eu ia de acordo com o que mais caía ali nas provas aqui de São Paulo, que foram as provas que eu fiz. Sim. Eu fazia as tarefas mínimas e assistia às aulas, principalmente os Coffee Express, se eu sentisse que era um assunto que eu capengava mais ali. Você ia pro aprofundamento. Aí eu ia pro aprofundamento. E o aprofundamento, você assistia a aula inteira? Você lembra? Depende, Assisti algumas inteiras e às vezes eu procurava a minha dúvida, o que tava pegando. Faltava. Exatamente. Isso também é uma outra lição muito importante, né? Então, o Coffee Express, muito importante, é tudo resumido, é um período curto, né? Uma aula curta. Tarefa mínima, obrigatória, tem que fazer. A aula de aprofundamento não é obrigatória, né? Como o próprio nome diz, ela é um aprofundamento. Mesmo quando você sente a necessidade de interagir com a aula de aprofundamento, não precisa assistir a aula inteira. Exatamente. É isso. Vai você atrás vai de sua dúvida. O que te falta. E eu acho isso muito importante. Eu acho que funcionou tanto pra mim o Mad Coffee, porque vocês incentivam demais um estudo ativo. Sim. Um estudo que você organiza. E como eu tava conversando antes, eu não acho que eu me adequaria muito bem pela forma que eu funciono e que eu funciono, e que sempre foi meu tipo de estudo, a seguir um cronograma certinho e não só... E aprendendo o que me falta, sabe? Isso eu acho muito importante. O banco de questões de vocês não existe igual. Ele é sensacional. Eu estudei por aula, mas eu estudei por questão. Sim. Seu grosso de estudo foi questão. Né? Sim. Então, por exemplo, eu fiz lá meus diversos cronogramas, a depender do ano. De tempos em tempos. Eu ia lá e renovava o cronograma. Então, eu tinha... um assunto, não sei, infecções ginecológicas. Aí, também é um assunto que, assim como outros, cai em todas as provas. Caía muito nas provas que eu ia prestar. Então, eu pegava e fazia um teste daquele tema. Isso. No banco personalizado, né? Sim. Que, então, já direcionava as minhas provas, exatamente. Ótimo. E aí, fazia exaustivamente, até terminar. Então, no banco que eu tinha botado lá 5 provas, tinha 200 questões, eu começava e terminava as 200 Tudo questões. Que caiu daquele tema. Tudo que caiu daquele tema. Isso é essencial. Então, além do que a gente já falou, né? Lições de tudo que a gente já falou até aqui. O cronograma não é engessado, ele não é o único caminho. Você precisa conhecer as bancas que você vai prestar. E essa ferramenta dentro do QBank, de você gerar um novo teste, baseado nas provas que você vai prestar, no tema que você quer, ela é sensacional. Ela é obrigatória. Foi assim que eu estudei. Eu assisti aulas, óbvio. O conhecimento não brota... Não vem só de questão, não vem só de aula. É isso. Mas eu estudei de verdade, o que me fez aprender de verdade foram as questões e fazer os testes e fazer. Eu acho que esse assunto eu ainda não tô dominando. Então eu acrescentava a questão R+. Ótimo, também. Eu acho que... Colocou mais uma dificuldade, né? A questão do R+. Exatamente. E aí, às vezes, se era um assunto assim que eu tava me pegando mesmo nele... Aí eu até tirava do banco de questão personalizado, ia pro outro e fazia exaustivamente até eu pegar o padrão. Tem padrão. Sim. As provas são diferentes, mas tem um padrão Sempre geral. Tem. Tem um padrão geral do que eles querem que você responda, a depender de como eles estão perguntando. Sim. É importantíssimo você saber isso na sua banca. Teve uma questão na USP, inclusive, que eu ganhei, que era uma questão, assim, que foi uma questão extremamente difícil, até meio polêmica, em cirurgia, e que eu ganhei ela porque eu lembrei de 2 questões diferentes. Que caíram dessa mesma forma. Que tinham cobrado um detalhe lá... Não, eram da USP. Eram da USP também. Tá bom. Tinha um detalhe em uma e um detalhe em outra, que juntando as duas eu cheguei à resposta. Chegou na resposta. Que era uma questão meio... Assim, não era a melhor questão do mundo, não. Sim. Mas é importantíssimo isso, você se expor ao ponto de virar quase medular
quase como um reflexo. Sim. Aí ele cobrou dessa... nessa questão específica, o pulo do gato da questão era porque a frequência cardíaca estava muito alta para ser uma complicação simples cirúrgica. A frequência cardíaca estava em 140. E foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, 140? Já vi isso antes. Isso, não, quando a USP quer cobrar uma telectasia, por exemplo, ela bota uma frequência cardíaca de 115. Minha boca, é isso aí. Eu nunca vi 140 Sim. sendo uma complicação simples. E aí, realmente, era um sangramento, assim, pós-cirúrgico. Isso é essencial. Sim. Depende da prova que você vai prestar também. Sim. Eu escolhi provas de raciocínio clínico. Sim. Então, as provas de caso clínico, elas têm... A gente prefere provas de caso clínico porque elas são provas mais justas, né? Elas realmente cobram o conhecimento, o raciocínio, a construção aí do conhecimento na cabeça. As provas que são teóricas diretas, né? O São Paulo, às vezes, tem umas provas bem ruins. O próprio Enar, Enamet, tem umas questões bem mal construídas. As provas de Goiás, né? PSU Goiás, assim, são provas bem difíceis, justamente porque é isso. Sobre pneumonia, 2 pontos. 2. E aí, assim, às vezes é uma porcentagem pra você acertar. Aí quem realmente que sabe, entendeu? Aí é difícil. É quase uma sorte de você saber aquilo, aquele detalhe ou não. Exatamente. Eu acho provas um pouco mais inseguras. Assim, pra mim, eu acho que depende também do funcionamento de cada um. Pra forma que eu aprendo, é um pouco mais inseguro. As provas de caso clínico, elas tendem a ser mais justas. Sim. Elas valorizam quem estudou. Sim. Né? Esse exemplo de questão que você trouxe é muito interessante, porque conforme a gente vai adquirindo tempo aqui trabalhando no Medicoff, é isso, a gente chegou num ponto que, você lê a primeira frase da questão, quando saem as provas e a gente vai corrigir, as lives de correção são super corridas, né? A gente tem que entrar ao vivo, etc. E aí, em geral, a gente fica em 2 apresentadores e 2 pessoas pra fazer o background aí, pra ajudar. E aí, os 2 apresentadores se dividem pra ir colocando os temas pra gente ver quem vai fazer cada questão pra gente conseguir ir ao ar. E aí é isso, você lê a primeira frase, você já sabe, entendeu? A gente já tem ali... Às vezes a gente erra na primeira, e a hora que vai ler tudo, fala, não é isso, é aquilo. Mas em geral, e o nosso objetivo é que vocês, enquanto alunos, treinem tanto questão que vocês cheguem nesse ponto também, entendeu? Eu lembro quando eu tava prestando prova de R+, que eu já tinha uma maturidade um pouco maior, eu tampava as alternativas. Eu ia lendo linha por linha. Pra mim, era minha forma de resolver questão. Então, eu tampava as alternativas e eu ia lendo. E conforme eu ia lendo, eu via o que vinha na minha cabeça. Em geral, acabando ali, eu já escrevia, o diagnóstico. Porque, às vezes, se eu ia direto pras alternativas, eu era confundida pelas alternativas, sabe? Então, eu acho que isso também é um tipo de aprendizado que vem de fazer muita questão. Isso, não tem como. E aí entra também a importância de fazer simulados, né? Muito. E provas na íntegra, principalmente. Você conhecer, e daí eu volto no se conheça. Não, olhe para si, observe seus padrões, não só os padrões da prova. Eu conheço muita gente que eu faço a prova na ordem que vier. Porque pra mim não muda. Você faz? Eu faço na ordem que vier, porque pra mim não muda. Justo. Mas eu tenho muitos amigos que muda. Sim. Meu desempenho mudava. O meu não. Eu faço prova 2 vezes normalmente. Eu consigo terminar a prova, voltar e fazer de novo. E na segunda passagem, então, muitas vezes eu mudo questão. E quando eu mudo questão na segunda passagem, e aí? Eu observei o padrão, que se eu mudo porque eu tô insegura, eu erro. Mas se eu mudo porque a minha visão sobre a questão, depois de ter feito a prova inteira, mudou, eu acerto. Eu ganhei muita questão. Coisa. A prova do Einstein foi a primeira prova que eu fiz. Eu fiz uma vez inteira, uma prova pequena, né? Sim, 75. Mas até da USP eu consegui fazer 2 vezes. Eu fiz a prova do... Nossa, 120? Eu saí sem um neurônio funcionando. Não tinha mais... Fritei completamente até hoje, ainda até recuperando os neurônios. A prova do Einstein eu fiz ela inteira, e aí depois eu voltei e eu mudei. Eram 15 questões. Eu vou falar que eu mudei umas 7 questões de clínica médica. E errei 1 ou 2, acertei 5. Conheça seus padrões. É isso. Eu tenho amigos também que, quando mudam, eu não podia mudar também. Se eu mudava, eu mudava. Eu errava. Exatamente. Na prova do Sírio,
que foi uma prova que eu fui bem, meio sem querer, assim, acabei não voltando para a segunda fase, mas tinha ido para a segunda fase, eu estava em Salvador, mas fiquei lá mesmo. Era uma prova que não estava dentro das minhas prioritárias, que era ali USP. Sim, você não tinha estudado com dedicação para ela, tá? Então, eu, inclusive, anotei as que eu mudei, o porquê eu mudei. Sim. Eu mudei, durante a prova mesmo, eu mudei porque eu tava insegura. Erro. Eu mudei porque depois de fazer a prova toda, eu tive uma visão diferente sobre a questão, porque vi o que a banca tava pensando, mais ou menos. Acerto. Então, eu fiz um códigozinho e cheguei em casa e corrigi com um códigozinho cada questão para entender o meu padrão. Isso é muito importante. Isso é muito importante e, de novo, isso só vem quando você faz prova na íntegra. Sim! Então, vamos focar em prova na íntegra. Quando que você começou a fazer estilo um simulado mesmo, de imprimir a prova, não só imprimir, você pode ter feito no QBank, mas assim, fazendo lá 4, 5 horas de bunda sentada. Você começou a fazer isso em algum momento? Ou você só foi fazendo questão? Não, então, eu devo ter feito algumas, assim, mas mais uma vez, uma particularidade minha, eu não tenho muito problema com o tempo. Tá. Pelo visto não, né? Eu faço a prova normalmente, Eu faço a prova normalmente 2 vezes. Então, eu ia fazendo mesmo, assim. Às vezes não conseguia fazer algumas pausas no meio, às vezes não conseguia terminar ali no momento, porque tinha que fazer alguma outra coisa, exatamente. Mas provas na íntegra, seguindo, não indo por assunto ou por matéria, mas seguindo a prova mesmo desde o início. Você já fazia desde o início? Já fazia desde o início. Tá. Óbvio, no segundo semestre, eu estudei o ano inteiro. O segundo semestre foi uma dedicação quase exclusiva. Até, assim, trabalhei muito menos. Eu trabalho em UTI. Eu até deixei de pegar mais plantões em UTI, que é um pouco mais cansativo. Para pegar plantão em enfermaria, que é um pouco mais tranquilo. Mudei realmente minha rotina. Sim. Minha vida girou em torno do estudo. Eu fazia 2 a 3 provas na íntegra por semana. Por semana. Assim. Tá. Vamos dar um pause prova na íntegra, vamos falar do seu trabalho. Então, depois a gente volta na prova na íntegra. Como que você organizou o seu trabalho? Você veio para São Paulo em janeiro do ano passado, certo? Quantos plantões, não sei se era plantão que você fazia, qual era a sua carga horária de trabalho na semana? Pelo menos 24. Semanal, não muito, entre 24 e 36. Por semana. Por semana. Tá bom. E como que você estruturava isso? Eram 3 dias, era 36 eu dava 24 seguido? Semanal, e aí se eu precisava de um extra, alguma coisa... Fazia mais 12 algum mais 12 dia. horas em algum momento, isso. E aí, como que você organizava esse seu estudo? Então, que dia da semana que você trabalhava? Trabalhava aos sábados. Tá. Domingo, normalmente, eu tava cansada. Descansada. Se dava, eu estudava algo aí. E nos outros dias eu estudava, inclusive, durante... O TI é um trabalho que ele é cansativo, porque você tá ali com pacientes graves e tem dia que você vai passar o tempo todo lá. Mas tem dia que dá uma quietada em algum momento, eu estudava também, tá? Fazia questão, que era o que eu conseguia mais, assim. Sim, enquanto mas você tava fiz no trabalho. até provas na íntegra mesmo, em um momento um pouco mais tranquilo do plantão, no momento ali de almoço, por exemplo, eu ia fazendo questão. Tá, e aí nos outros dias da semana, de segunda a sexta, você ficava em casa estudando. Isso. Se organizando, beleza. Então, isso é uma outra parte importante, né? Às vezes os alunos se desesperam com a quantidade de conteúdo, mas também não arranjam tempo para estudar. Pois é. E não tem milagre, né, Chu? Não tem milagre. O conteúdo é muito extenso. É muito extenso e é priorizar. É isso, então, eu já tenho até um tempo de formada e vou precisar trabalhar durante a residência, porque ano passado... Você trabalhou menos. Isso. Exato. Eu escolhi, inclusive, usar parte da minha reserva para conseguir estudar e passar onde eu queria. Justo. Isso é muito importante porque, assim, se você não prioriza ter horas de estudo, você fica correndo atrás do rabo. Porque aí é isso, o cronograma atrasou, eu não vou fazer essa semana, eu vou voltar na semana passada, fazer a diamante, mas aí sobrou a verde da outra semana, eu vou voltar. Enfim, aí chega uma hora que você fica correndo atrás do rabo, né, andando em círculo, você não faz nada. Você não fez Calfa Express, você não fez tarefa mínima, você não fez prova, você não fez simulado, você não fez nada. Você ficou só sofrendo com o que ficou pra trás. E não fez nem o dessa semana. Então, cada um tem que achar o seu mínimo necessário de trabalho, né? Cada um sabe a sua realidade, as suas condições. Tem gente que precisa trabalhar mais, tem gente que não precisa trabalhar, que tem um bom suporte, cada um sabe a sua realidade, mas a ideia é que é necessário ter horas de estudo. É isso. O que te faz ser aprovado é sentar e estudar.
É isso, não tem milagre. Isso. Exatamente. Você precisa conhecer seus padrões, os padrões da prova, tudo isso. Mas se você não tentar estudar nada disso, não você tem vai... como. Você pode, é o que você falou. Você pode fazer o cronograma do cronograma do cronograma. Mas se você não sentar e executar nenhum dos cronogramas, não vai dar certo de jeito nenhum. É isso. Vamos voltar um pouquinho nas provas na íntegra. Você chegava a imprimir as provas? Você fazia direto no QBank? Como você fazia? Eu fazia no QBank. Eu gosto muito do... Ia funcionando mais para o meu estilo de estudo. Inclusive, eu nem fazia no modo... Eu fazia no modo tutor. A maioria, não foram todas, tá? Eu fiz provas assinalando. Mas eu gostava de comparar o meu raciocínio pro raciocínio do comentário da questão, imediatamente. E aí eu achava... E como o tempo nunca foi uma questão pra você, exatamente. Faz sentido. Eu pude me permitir fazer isso porque o tempo... E aí eu já me conhecia de outras provas do vestibular, por exemplo. Eu já sabia que tempo não era um problema pra mim. E eu achava que talvez eu perdesse um pouco desse aprendizado de raciocínio sobre a questão se eu fizesse tudo e depois voltasse. Porque, então eu gostava, mesmo as que eu acertei, e os comentários são muito bons. E muitos dos comentários não são só o assunto, mas exatamente o que eu tava procurando aprender. O diferencial. Que é o raciocínio por trás, do porquê que era aquela resposta e não outra resposta. Porque a banca pensa assim. Então eu achava que eu ia acabar perdendo isso um pouco se eu fizesse direto. E depois voltasse a corrigir. Isso. Tá. Mas, mais uma vez, funciona pra mim. Você. Isso. Então, vamos pensar sobre isso. Quando a gente fala para realizar a prova na íntegra, a gente sempre recomenda começar do começo do ano mesmo. É isso. Então, além de tentar seguir o cronograma, ter alguma forma de direcionar os seus estudos, é importante colocar uma prova na íntegra, um simulado por semana, se não der, a cada 15 dias. Em geral, a gente fala para imprimir, ou se quiser fazer no QBank, tudo bem, mas tentar fazer a prova inteira e depois voltar corrigindo. Essa questão de fazer a prova inteira e depois voltar corrigindo é também para treinar o tempo de bunda sentada e para treinar o seu tempo de prova. Você é a exceção, né? Uma pessoa que faz questão rápido. Então, tudo bem. E eu queria te perguntar uma outra coisa. Quando você ia corrigindo as suas questões, não só de prova na íntegra, no QBank em si, como que você estruturava a sua interação com os comentários? Porque os nossos comentários são muito longos e muitas questões também têm o vídeo comentário. E muitos alunos ficam com fomo de não interagir com o conteúdo. Igual eles têm medo de perder o cronograma, eles têm medo de não interagir com o comentário inteiro. Mas é humanamente impossível ler o comentário inteiro e assistir todos os vídeos. Como que você fazia? Depende do quanto eu... Assim, se é uma questão que eu nunca vi... Algumas questões que eu nunca vi é o raciocínio igualzinho a 3 outras milhões de questões que eu já fiz daquele tema. Mas se é um raciocínio diferente, eu ia no comentário buscar o raciocínio. O que te faltava. O que me faltava. De conteúdo e de raciocínio. Mesmo que eu tenha acertado a questão, mas tenha sido um acerto meio, assim, não seguro. Acerto meio chute, meio reza, oração, tá bom. Aí eu ia atrás se era conteúdo que me faltava, aí eu normalmente eu lia o comentário inteiro. E se era algo de raciocínio que me faltou ali de ligar uma coisa com a outra, eu ia atrás disso. Questões que eu não tinha entendido absolutamente nada, eu vi o vídeo. Ótimo, então isso aqui também é um conhecimento legal da gente trazer para quem tá assistindo. Igual a gente falou que a interação com a QFM, ela não é obrigatória, então todo o Coffee Express, toda a tarefa mínima, toda a aula de aprofundamento, a interação com o comentário também não é obrigatória. Então, o principal é que você identifique a sua lacuna de conhecimento, que é o que a gente falou lá no começo. Então, eu tô fazendo uma questão de sífilis congênita, mas eu errei o tratamento... O resto eu sei apresentação clínica, eu sei que exames que eu tenho que pedir, enfim, eu vou direto no tratamento do comentário, né? Eu não preciso ler o comentário inteiro, principalmente quando eu tô numa bateria de questões de sífilis congênita, eu não preciso ler 15 comentários de sífilis congênita. De forma nenhuma. Exatamente, nem preciso ver todos os vídeos, comentários, né? Eu acho que é isso. Agora, realmente, bati numa questão que eu não faço ideia, nossa, é um tema assim que é X, aí sim, aí eu vou ler o comentário, se necessário também vou assistir o vídeo todo. Mas, em geral, a nossa metodologia, ela funciona entregando todo o conhecimento, né? Não sei nada, vai ter Coffee Express, vai ter tarefa mínima, vai ter aula inteira, vai ter vídeo comentário escrito. Tá me faltando um pedaço? Pegue o pedaço, interaja com aquele pedaço. Você não precisa perder tempo relendo o que você já sabe. E assim, inclusive...
seja o dono do seu estudo. Então, leia o comentário, continuou com dúvida, não aceita. Vai no Google, vai no ChatGPT, liga para um amigo, tira a dúvida, entra Manda em no contato plantão com os professores. De dúvida. É isso. Enche o saco mesmo de alguém. Tire a sua dúvida. Isso, eu lembro de uma professora minha da escola que falava que eu ficava enchendo o saco, perguntando, eu falei, sim, eu preciso aprender. É isso aí. Você é o responsável você é o responsável por sua aprovação. E isso é muito importante de saber. Sim. O curso é sensacional, o curso é maravilhoso. Ele é uma ferramenta que você usa. O curso não é o responsável. Quem tem que tomar responsabilidade para si de ser aprovado é você. Faça o que vai funcionar para você e corra atrás até você ver que tá dando certo. É isso aí. Essa, que é o que a gente falou lá no começo, né? Que não tem metodologia que te aprove se você não estudar. Sim. É a mesma questão das horas líquidas. Se você não se organizar para sentar a bunda e estudar, não adianta. É igual pagar academia. Tô pagando academia. Não vai adiantar. Se você não for à academia... você ir lá e fazer as repetições. E se tiver dúvida de como faz, vai e pergunta. É isso, exatamente. Tá bom, então já falamos sobre a sua estrutura do cronograma, provas na íntegra, tempo de trabalho. Você usava alguma ferramenta de revisão? Flashcard você já falou que você não fazia. Não, revisão não fazia. Núcleo você fazia? Como que você se organizava? Eu... Também não fez revisão núcleo? Não muita, não muita. Fiz, mas não foi uma das principais. Não. Eu ia revisando pelas provas na íntegra mesmo, porque eu fiz na íntegra. Muitas. Ótimo. E simulados. Tá. Eu fiz muito. Sim. Eu escolhi 2 provas. Eu, inclusive, tô indo pro Einstein, mas tinha focado até mais na USP. Então, eu tive essa liberdade de fazer... Nossa, eu fiz exaustivamente. Eu acho que da USP eu fiz prova na íntegra até 2015. Nossa, eu tava entrando na faculdade, muita. Eu peguei questão de R+. E como são provas? Eu não lembro quem foi de vocês que falou. Mas que, assim, são bancas mais tradicionais e bancas... O Einstein até mudou, mas mudou eu acho que... Mas continua... Mas a USP não mudou, não. A USP é a USP. É sempre mas o Einstein mudou, mas com... As provas anteriores dava pra entender. Sim. Esse ano mudou, inclusive. Eu saí do Einstein achando que eu tinha ido muito mal. Porque eu achei que foi uma prova meio diferente. Sim. Aí no final... Deu certo. Deu certo. Exato. Justo. Mas... São bancas que você pode fazer isso. Então... Concordo. Eles têm a mesma linha de pensamento, mesmo que não seja a mesma questão. Sim. É o mesmo fio... E aí eu ia revisando pelas provas na íntegra e fazia, e refazia, Justo. refazia. Então, vamos entender por que a prova na íntegra funciona como uma ferramenta de revisão. Então, quando a gente fala da necessidade de ter uma ferramenta de revisão, é justamente, só para explicar aqui para os nossos alunos, é justamente porque não adianta a gente só estudar o que eu tô tendo no cronograma, se eu não mantiver o controle do conhecimento que eu já adquiri, né? Senão, quando você senta lá para fazer a prova, você lembra só o último mês que você estudou. E aí, ao longo da nossa metodologia, a gente sempre fala da necessidade, então, de ter uma ferramenta de revisão. Pode ser flashcard, que tem no QBank, pode ser revisão núcleo, que tem no QBank, pode ser fazer prova na íntegra. Justamente porque fazer provas te expõe a todos os conteúdos que caíram. E fazer essa prova não é só fazer a prova e ver, acertei 70, acertei 80. É corrigir essa prova. Sim, com porque certeza. Só sentar, fazer a prova e falar, fiz 70, fiz 80, fiz 90, fiz 50, não funciona como ferramenta de revisão. O que funciona como revisão é corrigir a prova e pegar que, caiu uma questão de pneumonia. Eu já estudei pneumonia, eu errei, deixa eu entender o que aconteceu aqui. Exatamente. Aí você revisa a pneumonia. É isso. Eu fiz muitas vezes as provas. Muitas mesmo. Eu acho que USP 2025 eu devo ter feito sem brincadeira umas 6 vezes. Justíssimo. Foram muitas vezes. Chega um momento que você vai conhecendo ali a prova, né? Sim, você até decora, né? Essa é a intenção, Eu acho que é Henrique que fala sobre decorar a prova. A intenção não vai ser a mesma questão, mas a mesma pessoa que fez a questão, você vai chegar na hora da prova. Uma ferramenta de estudo que eu usei muito também foi discutir prova junto. Ótimo, você fez grupo de estudo. Fiz grupo de estudo e... Nossa, eles foram essenciais na minha aprovação, assim. Como que vocês faziam? Como que era organizado o seu grupo de estudo? A gente... Foi um pouco mais pra perto da prova. Não fiz grupo de estudo desde o início do ano. A gente fazia as provas e depois a gente discutia questão a questão junto. A questão que é mais fácil ali, aquela questão que todo mundo acerta, aí a gente dava uma pulada. Mas... Como eu falei, eu gosto de provas de raciocínio
E eu gosto muito de entender não só o conteúdo, eu acho um pouco mais fácil pegar o conteúdo, eu gosto de entender o raciocínio por trás. Sim. E era muito legal ser exposta a outras cabeças pensando sobre a mesma questão. Então, eu tinha o que eu tinha pensado sobre a questão, eu tinha o que o comentário tinha pensado, ou o que as dúvidas das pessoas tinham, e eu tinha a cabeça de amigos meus, que estavam estudando tanto quanto eu, estavam tão bem preparados, ou até mais bem preparados do que eu para as provas, e o que foi que fez eles chegarem àquilo. Sim. E é isso aí, nossa. Às vezes a sacada do outro, né, te faz gravar, faz muita diferença. A sacada do outro te faz entender, a sacada do outro te faz gravar. Eu ganhei uma questão, eu não tô lembrando onde foi, se foi na Unifesp ou se foi no Sírio, por causa de um comentário aleatório que uma amiga minha tinha feito na sexta, antes da prova. E eu saí da prova e falei pra ela, eu acertei uma questão por causa de você. Porque você fez um comentário no meio de uma questão que não era nem um comentário sobre a questão em si, a gente tava discutindo ali o assunto pós a questão, e ela fez um comentário que ficou na minha cabeça, eu cheguei a acertar a questão de uma coisa que eu não sabia, de um conteúdo que eu não tinha antes. Acertou realmente porque ela porque ela só, foi a exposição que eu tive àquele conhecimento específico. O grupo de estudo, ele é uma ferramenta muito boa, tanto de apoio, né, de suporte, de você não se deixar naufragar, né, ainda mais muito assim, importante. Eu me mudei pra uma cidade nova, né, foi como que você construiu o seu grupo de estudo? Foi com pessoas conhecidas já ou você conheceu aqui? Uma das amigas já era uma amiga de Salvador, e aí a gente foi conhecido de conhecido, foi agregando. Tá. Então, caminhando pro nosso final aqui, Chuva, eu queria perguntar uma última coisa, depois eu vou pedir pra você dar uma mensagem final aí pra quem tá começando a estudar agora. A última coisa que eu queria te perguntar é, quando foi chegando já mais próximo das provas, você mudou de alguma forma a sua estratégia de estudo? Então, por exemplo, a hora que, em geral, quando os alunos terminam o cronograma, a gente começa ali numa revisão mais focada para aquela prova. Então, estamos ali na semana do Einstein, há 2 semanas do Einstein. Você teve essa pegada absoluta. Final? Como que você fez? Como eu falei, assim, a maior parte do ano, o Einstein e a USP foram o que eu mais estudei, mas eu estudei mais para a USP do que para o Einstein. Antes do Einstein, eu dei pausa em tudo e passei umas 2 ou 3 semanas só fazendo prova anterior, simulado, prova de R+, pro Einstein. Aí, depois do Einstein, tinha uma pausa. Eu cheguei a fazer uma prova ou outra de outros, mas eu já tava bem mais focada... B ali, né? Isso, mas eu já tava bem mais focada na USP. E aí, fazia e refazia, e grupo de estudo, eu fiz muita questão de R+, nessa época final. Porque eu sentia que o conteúdo eu já tinha. Claro, a gente sempre tem o que aprender. Mas o conteúdo eu já tinha. O grosso você já tinha. Eu fiz muita prova de R+, mesmo, assim. Mesmo que não seja exatamente a mesma coisa, eu tava buscando mais... treinar tanto de que fosse medular mesmo a minha resposta, que eu chegasse e marcasse. Mesmo, assim. E pelo visto foi, né? Porque fez 120 questões 2 vezes e ainda passou em terceiro. Eu tenho que dizer que eu fritei meu cérebro. Realmente, Justo. Eu saí... assim, com certeza você chegou na sua prova muito bem preparada mesmo, assim, chegou segura. Então, eu acho que é importante também para os alunos... entenderem o quanto a sua mentalidade quando você senta pra fazer a prova é importante, né, Chuva? Porque assim, se você já senta pra fazer a prova vencido assim, derrotado, você tem que sentar, assim, vitorioso de tudo que você fez até aqui, né? Porque coisa pra trás sempre fica, né? Você quer falar um pouco do que ficou pra trás? O que você acha que ficou pra trás esse ano? Faltou aula, faltou de estudo? Faltou aula. Faltou com certeza. Aula. Aula ficou pra trás. Aula ficou pra trás. Flashcard não fez, revisão núcleo não fez. Revisão núcleo eu não fiz. Perfeito. O que eu fiz foi prova na íntegra. Os simulados do Medicoff você fazia? Simulado fazia? Não todo mês, tá? Mas fazia alguns. Então, alguns simulados ficaram pra trás. Isso também é interessante, né? A gente até tava falando isso antes de começar o Papo de Aprovado, que... como tem muitas ferramentas de estudo, muitos alunos se assustam porque não vão dar conta de tudo. Não. E essas ferramentas não foram feitas para um aluno dar conta de tudo, não né? Tente dar não conta tem de como. tudo, senão não vai dar. Exato. E aí vem aquela sensação de sobrecarga e a sensação de não dar conta acaba gerando ansiedade tão grande que paralisa. Paralisa, exato. Então, dê conta do pouco. Veja o que é mais essencial. Pra mim, o básico bem feito dá certo. O básico bem feito dá certo. E o básico bem feito já dá muito trabalho.
Sim! É isso. O básico bem feito é suficiente, ele já consome grande parte da sua semana. Eu lembro de um dia que eu tava estudando no sofá, de tão cansada que eu tava de casa, e eu falei, meu Deus, por favor, me ajuda a não passar por outro ano assim. Foi um ano que eu não vivi 100% pro estudo, eu me permiti ter algumas outras coisas, até porque emocionalmente eu precisava daquilo. Sim. Pra chegar bem na prova. Me permiti ir em alguns shows, me permiti viajar, me permiti ir em Salvador várias vezes, ver minha família. Então você teve algumas semanas sem estudo. Como que foi? Tive algumas semanas sem estudo. Tá. Ótimo também, o mundo não acabou, porque você ficou algumas semanas sem estudar. Perfeito. E não voltei tentando compensar também, não. Isso. O máximo que dava pra estudar, eu estudei em viagens, viajava e estudava. Em novembro, logo depois do Einstein, eu achei uma passagem muito barata pra Salvador. Eu fui pra dar um abraço à minha mãe. Ótimo. E foi importante. Foi importantíssimo. Cheguei, estudei na praia, fui com uma amiga pra praia, morrendo de saudade dela. Fui pra praia com um caderno de questão, ela com o dela. Fizemos questão na praia e deu certo. Não dá, tem que estudar e tem que focar. E eu tive muitas horas líquidas de estudo. É isso. Mas a sua vida não foi parou, completamente paralisada. Não, né? E o que eu acho importante pra emocionalmente você chegar numa prova seguro. De que, tipo, vou fazer o meu melhor aqui, mas se não der, eu aguento. Se não der certo, eu aguentaria outro ano. Muito importante. Foi muito cansativo. Eu queria muito passar. Sim. Mas eu aguentaria outro ano estudando, porque eu não tive uma sensação, que no vestibular eu tive, inclusive, de que minha vida foi perdida pelo esforço que eu fiz. Gastou um ano, queimei um ano da minha vida. Isso acho que essa já pode ser a mensagem final. Você pode falar mais alguma coisa se você quiser, mas acho que você já trouxe tantas coisas importantes do quanto é importante você ter horas de estudo, você organizar a sua rotina. Não, e eu tive horas de estudo. Perfeito, isso é muito importante. Mas que a sua vida não... É isso, você não queimou 2025. Não queimei, você foi um ano viveu, maravilhoso. Você viajou. Um dos melhores anos da minha vida. Sem brincadeira. Exato. Fiz aula de piano. Perfeito. E isso foi tudo de propósito. Você escolheu coisas. Isso. Eu acho que talvez o ensinamento principal seja esse. Escolha coisas possíveis que te compõem enquanto pessoa, além do estudo, e que caibam na sua rotina de estudo. Então é isso. Eu gosto de fazer academia, pilates, yoga, sair com o namorado, cinema, viajar. Beleza, escolhe duas coisas e mantém na sua semana. 1 horinha por semana de uma aula de piano. Não malhei. Por exemplo, deveria ter malhado, mas não malhei. Foi minha escolha. Preferiu fazer a sua aula de piano. Em Salvador, ver todo mundo lá, de tempos em tempos, levando o estudo. Ok. É importante. Tá com a cabeça boa. Na hora da prova, o mais importante é estar com a cabeça boa. E eu acho que isso tudo coopera pra estar com a cabeça boa. Sim. Acho que quando você chega com a sensação que você fez o seu máximo. Porque é isso. A prova, ela é um 50-50, né? Ela é 50% seu, da sua dedicação, e 50% do que vão te entregar ali. Com certeza. Você não sabe o que vai vir pela frente. Eu saí, na maioria das provas, eu saí, meu Deus do céu. A do Einstein foi a primeira. Eu saí, eu dissociei. Eu fiz a prova. eu sou boa sob pressão, tá? Então, assim, durante a prova... Eu fui lendo as questões e eu fui falando, meu Deus, eu acho que eu estudei errado, foi a sensação que eu tive. Eu acho que eu não saquei como era pra eu estudar, mas tá. Aí falei, mas não é agora que eu vou pensar nisso. Fiz a prova, fiz a prova de novo, saí dissociada. Eu saí, andei, perto de onde eu fiz a prova, tinha uma lanchonete, comprei um guaraná, sentei no meio-fio e fiquei 1 hora olhando para o nada, dissociada, falando o que foi que aconteceu aqui. Sim. Aí um amigo meu saiu da prova, aí a gente foi almoçar, e tava todo mundo achando a mesma coisa. Total. Exatamente, todo mundo. Eu falei, então não foi só eu. Talvez a prova tenha sido diferente, acabou, deu certo. Pra onde eu tô indo foi agora. Difícil pra todo mundo. É a minha residência, exatamente. Mas me entregaram provas um pouco diferentes, até a própria USP também. Não foi caiu a nota de corte. Nossa, a USP foi bem difícil. Foi uma prova bem difícil. Pediatria, inclusive, difícil. Que normalmente... Sim. Pra mim era, apesar de que eu não trabalho com criança, tem um tempo que eu não tenho uma exposição profissional mesmo, assim. Mas era sempre uma das minhas matérias que me puxava pra cima. Mas na USP não foi, não. Foi uma das minhas piores. Foi uma prova dificílima. Tava mesmo. Tava difícil. Tava complicada. Tem umas questões, enfim. Questões a prova da USP é muito boa, mas ela é uma prova bem difícil, né? Tá bom, Chuva, eu acho que a nossa conversa foi muito boa, foi muito enriquecedora. Eu acho que você tem uma
uma vivência, né? A gente fala da importância que a maturidade traz no estudo. Sim. E maturidade vem com o tempo, Sim. não tem jeito, né? Esses anos aí em que você trabalhou Sim, antes de prestar residência, com certeza te agregaram muito pro seu estudo para passar. E eles vão ser, assim, essenciais durante a sua residência, né? Porque a gente acha que, acabou aqui a hora que você passou. Não, começou aqui. Sim. Porque a residência também vai te cobrar físico, intelecto, mental, psicológico, tudo. E é importante que você entre e comece essa maratona, que também é uma maratona residência, com a cabeça boa. E eu acho que você tá começando. Passei 2 meses em casa. Oh, que delícia, então. Em Salvador, rodando, na verdade, o Nordeste, em praias. Que delícia. Consegui fazer isso, graças a Deus, ir para o Natal e ficar direto, porque eu já tava aprovada, assim. Festas lá. Foi incrível. E agora voltando aí, realmente, pra iniciar a longa maratona. Jornada, a maratona. Então, passinho a passinho. Gostei muito de receber você aqui. Eu tô muito feliz de ter vindo aqui. A gente sempre fica feliz de receber aluno, mas uma aluna que vai fazer pediatria, eu fico especialmente feliz que você tenha uma trajetória que continue linda, até aqui já é linda, mas que seja aí muito especial. E o que precisar, estamos aqui, tá bom? Com certeza, muito obrigada. Tchau, gente. Não sei se você quer falar alguma coisa específica aí pra quem tá estudando esse ano, Chuva. Não desistam, é difícil, mas vale muito a pena. Eu acho que as 3 principais mensagens são essas. Se conheça, se observe enquanto você faz a prova, observe seus padrões, observe os padrões da prova que você quer, das provas que você quer. Estude eles, não espere que alguém te diga como é a prova. Descubra você mesmo. E saiba que é uma maratona também o estudo. Não dá para dar conta de tudo. Se precisar recalcular a reta, recalcula, mas não desiste. Se chegou em junho e se atrasou tudo, pipinou tudo, não desiste. Ainda tem tempo. Vai em frente, faz as provas e vai ganhando a maturidade que precisa para conseguir a aprovação. É isso mesmo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.